E paz, assente, por favor. Eu meditei uma palavra aqui e quero compartilhar com você essa noite. Já falou o meu coração. E creio que o Senhor vai falar conosco, amém? Se você puder abrir a Bíblia em Números, quarto livro da Bíblia, Números, capítulo 11. Eu estava meditando essa palavra, eu coloquei ali em stand-by, estava ali, mas na ministração do pastor Ezequias, numa quarta-feira aqui, ele colocou alguma coisa sobre isso e testificou meu coração que a próxima mensagem já em seguida seria essa. E de lá para cá eu meditei, coloquei algumas coisas aqui e hoje eu relembrei durante o dia, e eu creio que o Senhor tem algo para falar conosco, amém? Números 11 fala assim: aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando eles os ouviu, a sua ira acendeu-se, e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas das extremidades do acampamento, em outras versões, arraial. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Verso 4, um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, em outras versões vai falar populacho, que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carnes para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comiam de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, melões, dos alhos, porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Amado Deus e soberano Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti, Pai, diante do Teu povo, Senhor, e entendemos, Senhor, que Tu tens algo para falar conosco. Senhor, que a Tua palavra venha achar um lugar no nosso coração, que a Tua palavra venha ministrar no nosso coração, para que venhamos a entender verdadeiramente, Senhor, o propósito, qual que Tu queres nos falar essa noite. Senhor, faça da minha boca um instrumento Teu, Pai, para alimentar o Teu povo. É o que eu te peço desde já e te agradeço em nome de Jesus. Jesus, amém. Amém. Verso 1 vai dizer, e o tema que eu coloquei é assim, o que te faz querer voltar atrás? O que te faz querer voltar atrás? Diante de tudo que o Senhor tem te presenteado, diante de tudo que o Senhor tem te mostrado, diante de tudo que o Senhor tem feito para nós, na nossa caminhada, na nossa jornada de fé, no nosso dia a dia com Ele, o que tem feito nós querermos voltar atrás? O que tem feito eu e você querer retroceder, dar um passo atrás ou desviar o caminho? E aconteceu no verso 1, vai falar assim, aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se, o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Quando o povo sai do Egito, e uma referência minha a você que saímos lá do mundo de pecado, saímos do Egito, fomos perseguidos, o diabo não queria, ele fez de tudo para que a gente não ouvisse a palavra, e fomos perseguidos, até atravessar o Mar Vermelho, e fazendo uma analogia, até passarmos pela água do batismo, né? Passamos pela água, e quando chegamos lá do outro lado, atravessamos. O inimigo já não pôde mais nos pegar, o inimigo já ficou para trás da nossa vida, ele está agora ao derredor. Ele não consegue mais diretamente nos afetar, porque nós já nascemos em Cristo, estamos numa nova caminhada. Mas muitos de nós, já nessa saída, já entramos num deserto. Já entramos nas provações, para sermos aprovados. E o povo aqui, praticamente pela cronologia bíblica, ele estava há 2 anos e meio, mais ou menos, já no deserto. E eles viram a coluna de fogo durante o frio da madrugada, eles viram a nuvem por sobre eles no calor do deserto,
eles viram o Mar Vermelho abrir e eles passaram a pés a seco. Atravessaram o lado e viram que os inimigos ficaram para trás. Eles viram tudo isso. Mas eles começam a queixar das suas dificuldades. E nós vamos entender, lendo o contexto bíblico, entendendo que ao redor do acampamento ficava o povo que era misto. Não era o povo tão somente israelita. Porque quando o povo sai do Egito, vai um povo junto com eles. E o arraial se dava, o acampamento se dava da seguinte maneira: no centro ficava o tabernáculo, e avançando ia as tribos, todas elas iam se avançando num raio, num círculo, e nas extremidades ficavam esse povo. E entendemos que lá naquele burburinho daquele povo que não era totalmente israelita, começaram a queixar-se. Nós entendemos que o povo começou a murmurar, e a murmuração nos afasta do Senhor. Hoje um pastor, ainda eu ouvindo ele falar, ele falou que a murmuração era o cemitério da promessa. Engraçado, eu estava meditando, de repente eu passo ali e ele fala bem isso, o pastor da região, falando que a murmuração é o cemitério da promessa. Quando começamos a murmurar, quando começamos a reclamar, porque o Senhor conhece a nossa vida. Ele conhece, Ele te sonda no íntimo, no profundo, no secreto, no levantar e no deitar. Esse é o nosso Deus. Então quando começamos a murmurar, sabendo que eles estavam no deserto, eles começam a murmurar. A ira do Senhor, quando ouve, se acende e queima as extremidades. Então há um pouco de gratidão e rebelião do povo com essa murmuração. Um povo que está rejeitando um processo de santificação que o Senhor está levando eles a passar no deserto. Eles não começam a esquecer daquilo e tudo, porque o povo se acostuma fácil e esquece fácil. As pessoas se acostumam fácil e esquecem fácil. Eles esquecem da liberdade. E lá em Gálatas 5:1 vai falar que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo ao jugo da escravidão. Em Gálatas, Paulo vai falar. E quando nós vimos que está na extremidade, a presença está aqui, está na extremidade, está longe da presença. E quanto mais estamos longe da presença, mais nós reclamamos. Mas nós não vivemos a dependência em Deus. O tabernáculo está aqui, a arca da aliança está aqui, os povos estão aqui, mas lá na extremidade você está longe da presença. E quando você começa a ficar na extremidade, você começa a reclamar, você começa a murmurar, e você começa a enterrar a promessa que o Senhor colocou em você. Você já está livre, agora é passar o deserto. Precisamos passar o deserto. O pastor Ezequiel falou que deserto não é lugar de ficar. Deserto é lugar que nós devemos passar. A promessa eles tinham, mas o processo determinava se eles teriam condições de cumprir. Nós precisamos viver as estações da forma correta. As estações, há umas estações da vida que nós precisamos viver de forma correta no tempo certo. Por exemplo, quando o inverno ele meio que se antecipa, a gente tem aquele inverno que não é tão rigoroso. O inverno que ele foi mais ameno, ele não foi tão rigoroso. E aqui o nosso catarinense, a gente sente bem essas temperaturas, a gente vive mais as frentes frias hoje, né? Então nós temos aquele período de rigoroso de inverno, ele vem, ele mata as pragas. Mas se o inverno não é rigoroso, essas pragas ficam na terra e vão
na estação própria de lançar a semente. Lá no verão nós vamos ter pragas que eram para ter sido mortas e dizimadas no inverno, porque as estações foram antecipadas ou não foram rigorosas o suficiente. Às vezes a gente quer pular as estações da vida para não viver o processo. E a ira do Senhor se acendeu. E a palavra vai dizer que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande poder. É lógico, é fato que hoje nós vivemos o tempo da graça. Vivemos um novo tempo. O Senhor Jesus estendeu os braços, abriu os braços na cruz do Calvário e foi crucificado por mim e você. Fez um novo acesso, um novo e vivo caminho. Temos agora paz com Deus por meio dele. Então o povo chamou a Moisés no verso 2 de o fogo e este orou ao Senhor. Aquele que estava intercedendo, aquele líder, ele ora ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Eu vou colocar como Senhor Moisés o apagador de fogo, né? Não tem aquelas pessoas que vivem apagando fogo? Tá lá. As discórdias acontecem, ele vive apagando fogo. E Moisés estava assim na sua caminhada, apagando o fogo da murmuração, apagando o fogo da reclamação, intercedendo, se colocando na brecha pelo povo. Mas hoje existe o nosso Senhor amado Jesus, que intercede diretamente por nós. Mas entenda, não é hora de reclamar. Não é preciso reclamar. Verso 3: por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. A murmuração é algo que o Senhor abomina. Então, em 1 Coríntios 10 vai falar assim, ó, não fiquem murmurando como alguns deles, ele vai fazer referência a isso, como alguns deles murmuraram e foram destruídos. Paulo vai falar lá para a igreja de Corinto, não murmure. E murmurar é a palavra do vocabulário do crente, né? E nós vamos transformar essa palavra para não reclame, agradeça ao Senhor, confie nele. Nós cantávamos uma canção lá em confia em Deus, entregue a sua vida, confia em Deus e o mais ele fará. Confia em Deus, entrega a tua vida, o teu coração e o mais ele fará. Mas precisa haver confiança, confiar em Deus. E confiar é algo que pessoas pagam aí para esse final de semana dos coaching aí. E agora, não feche o olho, cai, tem que cair, porque atrás vai ter alguém para segurar. Não olha para trás, não olha para trás. Confiar mais ou menos assim. É saber que o Senhor vai te segurar, que o Senhor está ali no momento mais difícil da tua vida, que tu acha que tu está passando sozinho, Ele está contigo, Ele não te desamparou. Verso 4 vai dizer assim, um bando de estrangeiros, um populacho que havia no meio deles, encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne para comer. Se tivéssemos carne para comer. Me lembra uma outra época. Um bando de estrangeiros, aquilo que eu falei, eles estavam nos arredores. Um povo que não carregava a mesma essência cristã. Um povo que estava influenciando. E onde estão as influências? O que tem te influenciado? Quem tem te influenciado? Será que elas estão dentro da igreja? As influências? Será que você tem se influenciado por Cristo? Pela palavra que está sendo ministrada ou por pessoas que se dizem da fé, mas te propõem coisas que você
até duvida, porque a palavra de Deus vai dizer assim, o Senhor Jesus, lá em Mateus 13, do 24 ao 30, ele vai dizer assim, ó, que ele faz uma parábola. Ele começa a falar uma parábola, que o semeador, ele lança a boa semente, mas o inimigo vai lá e também, na madrugada, lança uma outra semente, que é a semente do joio. E quando os servos vão, eles veem que o trigo cresceu, mas o joio cresceu no meio, e ele se propõe a arrancar o joio. Mas o joio, quando arrancado no meio do trigo, ele arranca o que é bom. E o Senhor Jesus vai dizer assim no verso 30, deixe que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo e levem ao celeiro. Não é fato que no meio do trigo vai crescer o joio. No nosso meio vai ter o joio, mas o joio ele é visível. O joio ele não se curva. O joio ele cresce reto, ele não se curva como o trigo porque ele não carrega nada. O trigo ele se curva porque ele carrega o fruto dele dentro. Ele consegue se dobrar. Mas o joio cresce seco, vazio, sem nada dentro. Apenas o mostrar. E essas influências hoje estão dentro da igreja, permeiam no nosso meio. Mas o que o Senhor não quer isso para a tua vida. Ele quer que você se paute pela palavra de Deus. Ele quer que você se paute e consiga viver. Não fixe seus olhos em homens. Fixe seus olhos no Senhor. Fixe seus olhos nele. Ele é o sumo sacerdote, o verdadeiro pastor. Hoje fizeram aqui uma apresentação para os pastores, mas nós somos servos. Servos. E para nós recai uma responsabilidade. Senhor, esse tempo atrás, eu estava meditando alguma coisa e eu acho que eu já falei aqui, o Espírito Santo veio para mim, abra a Bíblia em Jeremias 23. Quando eu abri a Bíblia em Jeremias 23, eu disse assim, ai Deus, ai de vós pastores, ai de vós profetas. Não é carregar um nome não, é chegar diante de Deus e dizer assim, ó, que eu quero ser conhecido por ti. Porque eu preguei aquilo que tu colocou no meu coração. Eu não trouxe aquilo que eu achava que deveria trazer, não. E a gente vendo muito essas coisas esdrúxulas na internet, essas coisas horríveis, começa a alimentar a alma com aquilo, meu Deus, isso aqui dentro da igreja, Deus. Daí o Espírito Santo vem, abre a Bíblia em Jeremias 23. Eu conheci o texto, mas não sabia onde estava. Não me lembrava de onde estava. Quando eu li, eu disse, meu Deus, é claramente isso. Nós vamos ter que prestar contas, cada um de nós, que não sejamos juntos num feixe jogados para queimar, como o Senhor Jesus fala do joio que cresceu no meio do trigo. Será que essas influências estão fora da igreja? Pessoas que passaram por aqui e saíram, que hoje estão lá dizendo que não precisa congregar, que isso é coisa de homem, que isso é coisa do sistema. A palavra é muito clara, Paulo fala, não sendo como alguns que deixaram de congregar ou que deixam, mais ou menos nesses termos a palavra, não deixando de congregar como costume de alguns. Precisamos estar em unidade, juntos, para aprendermos um com os outros, sentarmos à mesa, participarmos com o Senhor. Será que essas influências estão na família? Será que essas más influências estão na família? Em que você não consegue entrar com a palavra e você acaba indo junto na mesma pegada? Será que estão nos amigos,
no ambiente de trabalho, ou estão no mundo e nas coisas que neles há. 1 João 2, 15 a 17 vai falar assim, ó: não amem o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem é que está nos influenciando? A tradução da palavra tarraval, desejo, gula, desejo, vontade, anseios do coração de alguém, cobiça, apetite, concupiscência no mau sentido, coisa desejada, objeto do desejo. Eles ficaram desejosos por aquilo que estava lá no Egito. E às vezes a religião faz isso. A gente carrega algo reprimido dentro da gente, porque a gente não é liberto. A religião faz com que a gente ande certinho com medo, porque aquilo é pecado. Então eu não vou fazer, porque se eu fizer, é pecado. E tu anda retinho sempre, olhando para o mundo, com aquilo reprimido dentro de ti. E tu não faz aquele desejo ainda arde dentro de ti. Mas tu não faz porque é pecado, você não está liberto. Porque quando somos libertos em Cristo, nós entendemos o que Paulo vai falar. Todas as coisas te são lícitas, mas nem todas te convêm. Nós entendemos que aquilo não nos satisfaz. É como aquela música que nós cantamos: quando eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Então nós entendemos que aquilo não nos serve mais. Somos livres em Cristo. Somos livres da religião. Não reprimimos nada dentro de nós, porque aquilo não é desejo nosso. Será que é saudade das experiências que a gente viveu? E vem aquele relembrar, e o povo viveu a saudade. Mas o perigo também é quando as coisas começam a vir de fora, começam a nos influenciar. O mundo trabalha 24 horas por dia para nos influenciar. Eu anotei algumas coisas aqui que eu escrevi e que diz assim: ó, o mundo vive de consumo, e o consumo necessita de quem influencia. Para alguém consumir, alguém precisa influenciar. Esse é o mundo. 24 horas por dia o mundo está influenciando nós a fazermos algo. E sempre foi assim. Quando os meios de comunicação vieram lá, veio o rádio pela primeira vez. As pessoas se sentavam do lado do rádio para ouviram aquelas vozes. Imaginavam as pessoas que estavam lá do outro lado. Quem nunca imaginou aqui aquela 90 FM, boa noite, aquela voz bonita. Daí quando o cara chegava lá do outro lado, que ia conhecer o radialista, meu Deus, a voz não condiz com a imagem que a pessoa fazia. Isso era assim, porque o rádio influenciava, e depois a televisão. Daí a televisão, quando chegou, a influência foi maior ainda. Ela tomou conta dos meios de comunicação. Tudo em prol do Ibope. As notícias. A gente vê o Cidade Alerta. Ainda hoje, se a gente espremer a televisão, ainda sai sangue. Eu chego lá em casa, meu pai e eles estão assistindo. Desliga isso aí, desalimentando a alma com esse negócio aí. É só coisa ruim que alimenta a nossa alma. Influência ruim. É só morte, desgraça, mostrando dentro, nos influenciando a pensar só naquilo.
As novelas prendiam a atenção com as suas fábulas lá desde o rádio, depois pela televisão mais ainda. Eu me lembro que uma vez uma pessoa foi na casa da minha mãe e a gente sempre teve televisão. Mas eu nunca vi a gente ficar um dia de culto em casa porque algo ia passar na televisão. Nunca. Televisão era televisão. Ligava, assistia, via o jornal. E daí uma pessoa falou assim para ela: não, irmã, graças a Deus que eu não tenho, porque se eu tivesse eu ia me desviar. Nunca foi crente, nunca foi cristão. O autocontrole, um dos frutos, do fruto do Espírito, é o domínio próprio. Troca de canal, passa, não é para mim, passa. As propagandas da época eram um absurdo. Cowboy com um cavalo e um cigarro no final do negócio. E quando não cantava assim, ó, Forever Young, I want to be, jovem para sempre, fumando cigarro toda hora. Eu tô cheio de ruga, mas se eu fumasse, meu Deus. Influenciavam quando o negócio ficou complicado, que daí o cigarro estava matando muito e a saúde custou caro. Vamos reverter esse negócio agora, cigarro mata. Não fume mais. Cigarrinho lá na década de 60 para as crianças tinha cigarrinho de chocolate. A influência do mundo 24 horas para nos influenciar. E hoje é pior. Hoje as redes sociais estão aí, qualquer um influencia. Influenciam para os jogos de azar, as bets. Se bets fosse bom, Davi não teria caído com Betseba. Não é? Bets e tirando dinheiro do pessoal, o pessoal pegando dinheiro do Bolsa Família, que nós pagamos, a maioria aqui, a gente sabe que as pessoas precisam de ajuda sim. Do recurso da União e jogando nisso bilhões nessas bets. Pessoas viciadas em jogo. Por quê? Porque são influenciados por esses pseudos influenciadores. As músicas hoje também influenciam. Eu estava vendo essa semana, tem um cantor, o nome dele é Oruan. É um absurdo o que esse rapaz canta. Ele é filho de um dos maiores traficantes que existiu. E do outro lado, a irmã dele. A irmã dele é cristã e canta música para exaltar ao Senhor. Do lado nós vimos alguém que correu para influenciar para o mal. E do outro lado alguém que realmente viu em Jesus uma direção real, uma direção verdadeira. 1 Coríntios 15, 33 e 34 vai falar assim: não se enganem, e agora nós voltamos ao deserto. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Paulo estava falando para a igreja que tinha todos os dons do Espírito, mas estava errando que só. Se tivéssemos carnes para comer, diziam eles. Lembrando do Egito. Verso 5 vai falar: nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias ou melões, depende da sua versão, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. A nostalgia enganosa faz a gente relembrar da escravidão como algo de bom. Eu me lembro que quando lançou um filme Nostalgia, uma palavra que eu ouvi a moça falando assim:
Esse filme era muito nostálgico. E eu cresci, e eu me lembro que uma época existia um filme chamado Top Gun. E depois de não sei quantos anos fizeram um Top Gun 2. Mas o filme foi tão parecido que ele nos remeteu àquela época. Mas era algo que era irreal. Mas aqui o povo está fazendo uma nostalgia enganosa. Romantizando o passado da escravidão. Você é livre. Por mais que você esteja vivendo talvez agora um deserto, saiba que você precisa passar essa fase, passar essa estação, chegar do outro lado, porque o Senhor é contigo e você precisa ter essa certeza de que você vai passar, vai cantar o hino da vitória e o Senhor vai mudar a tua história. Mas você não precisa voltar a querer relembrar aquilo que você vivia. Ah, meu Deus, mas na época eu não estava passando por tanta prova, eu não estava passando por tanta dificuldade. Mas você está vendo a mão do Senhor. Você está olhando e você está sentindo o Espírito Santo. Você está dobrando o joelho e sentindo o abraçar do Espírito. Ele sentiu a nostalgia de estar no cativeiro. O Brasil vive isso hoje. 2022, lembrando da carne, o candidato à época, nós vamos voltar a comer a picanhazinha com uma cervejinha. Daí o Alessandro me mandou um vídeo do irmãozinho que dizia: Márcia, eu quero comer carne, Márcia, eu quero comer carne. E a irmã dizendo: não, irmão, vamos votar, a esquerda não, irmão, vamos votar na direita, porque o que é da esquerda, próprio Jesus está à direita de Deus. Né? Vamos votar, não. E o povo, queridos, eu não estou levando, mas é isso que nós estamos vivendo hoje. Daí agora a mesma pessoa fala assim, ó: porque arrozinho, um arroz com ovo é bom, com uma banana frita. Porque ele não conseguiu da picanha, agora ele está dizendo que o arroz com ovo é bom com banana frita. Porque o povo não esperou o momento. O povo não esperou, o povo se antecipou e disse: não, vamos voltar atrás, porque lá atrás nós tínhamos carne. A situação era outra. Talvez se nós estivéssemos numa outra virada de chave, hoje nós estaríamos vivendo melhor. Às vezes a gente não sabe esperar. E eu estou falando isso no físico, imagina no espiritual, também acontece. Nós precisamos aguardar no Senhor o tempo dEle. Ele está te fortalecendo para que lá na frente você esteja apto para cumprir aquilo que Ele falou. Ide, preva, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. O Senhor está te preparando. Há um preparar do Senhor para as nossas vidas, mas há um esperar, ficar firme, constante, mesmo que doa. Saudades da terra, eles tinham saudade do que era rasteiro. A gente vai ver ali, ó, da melancia, do alho, da cebola, tudo que era rasteiro. Isso remete aos hábitos antigos, aos vícios, aos relacionamentos tóxicos, comportamentos pecaminosos nossos, tudo aquilo que é rasteiro. Prazeres imediatos que satisfazem a carne, mas enfraquecem o nosso espírito. O que nos faz retroceder são as vontades que a gente ainda não perdeu, ou que a gente ainda não esqueceu. A palavra vai falar que resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele vai vir com a seta na sua mente. Ele vai vir com a vontade de fazer você pecar. Ele vai vir, mas você vai permanecer firme, a ponto de que ele diga assim: não dá mais. Eu não vou
mas investir nesse porque neste não vale. Os israelitas, mesmo libertos da escravidão, ainda eles sentiam falta do que era familiar, não estavam libertos ainda. Então, talvez você está aqui essa noite, mas ainda sente falta de alguma coisa que ficou para trás. Você está aqui e você acha que ainda tem coisas que eu poderia fazer, ainda não é a hora de eu me começar a caminhar com Cristo. O Senhor te trouxe aqui, Ele está querendo firmar os teus pés na rocha, Ele quer firmar os teus pés nele. Ele quer que você não retroceda, você não olhe para trás. Ele quer fazer de você filho. E você talvez ainda está pensativo em coisas que passaram, em coisas que estão te relembrando. Mas fique firme nesse, não volte atrás. Não queira pegar atalho. Se mantenha firme nesse propósito. O Senhor está contigo, Ele vai te suprir, Ele vai te trazer a resposta na hora certa. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A promessa está ali, mas você precisa passar. Paulo vai falar assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Há um prêmio destinado a mim e a você, algo que está à nossa espera, a eternidade com Cristo. Esse tempo aqui passa muito rápido. Aquele povo no deserto, eles retrocederam a maioria. Entrou só os com 20 anos para baixo. E só Josué e Caleb. O restante todos padeceram e eram milhões de pessoas. Ficaram para trás porque as suas mentes eram mentes de escravos. O Senhor te trouxe aqui para te libertar da escravidão. Quando você entrou aqui, você desceu as águas do batismo, você é uma nova criatura em Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Uma nova vida, um novo propósito, um novo começo. Há tempo ainda para recomeçar. Ah, meu Deus, mas eu estou muito velho. Há tempo para recomeçar, há tempo para mudar a sua mentalidade. Uma nova mentalidade em Cristo. Uma nova vida nele, uma certeza nele. Deus queria dar o que estava no alto para eles. As uvas, as azeitonas, a uva, a alegria, o vinho, a alegria, símbolo da alegria, o óleo. O trigo. Mas eles estavam lembrando daquilo que ainda era rasteiro. Esqueça aquilo que o mundo só te deu rasteiras. O mundo só te trouxe engano. E o Senhor trouxe para ti uma vida eterna, alegria nele, certeza. Nós precisamos cortar esse cordão umbilical com o mundo. Nós nascemos do pecado, sim, mas quando nós nascemos em Cristo, o mundo não pode mais nos alimentar. Esse cordão umbilical do mundo tem que ser cortado. Nós nascemos agora em Cristo. O alimento da nossa vida hoje é a palavra, é a oração, é o jejum, é o buscar no Senhor, é o buscar diário nele. Aqui você vai vir para receber uma palavra
que é comum a todos, que o Senhor quis falar, mas o seu dia a dia com Ele diz muito a nós, diz muito a nós. Às vezes um versículo aqui que a gente lê e medita, muda a história, faz a gente pensar de uma forma diferente, dizer, Senhor, meu Deus, até aqui, olha o que eu vi, aqui que eu li, lendo isso aqui, eu mudei, eu posso fazer assim, porque o Espírito Santo trabalha. Ele manda profeta, manda, mas Ele está lá contigo quando tu dobra o joelho e fala com Ele. Ele vai falar o teu coração, peça a Ele vai falar contigo. Fecha a porta do teu quarto, cômodo que for, fecha a porta, dobre o joelho, fale com Ele. Abra seu coração e coloque para Ele todos os seus problemas, as suas ansiedades, as suas dependências. Ele vai falar contigo. Mas não pense em voltar atrás, é um alerta que eu faço para você hoje. Não pense em retroceder. E eu te pergunto, o que te faz querer voltar atrás? Eu quero que você faça essa pergunta para si nessa noite. É hora de não olhar para trás. Não vai lembrar? É hora de não olhar para trás, não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Viver com Ele cada instante, seguir seus passos, ir avante. Lá menor. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. Eu amo essa canção, mas não é da época dele, é muito atrás. É hora de recomeçar uma nova caminhada, em nova estrada, seguindo a Cristo e mais nada. O Senhor te convida a caminhar com Ele, esquecer aquilo que você caminhou no mundo, as caminhadas que você fez no mundo e só te levaram a nada. O Senhor te convida a entrar nele, com Ele, mesmo que for o deserto. Saiba que você vai passar. Deserto não é lugar de ficar, é lugar de passar. Verso 6 vai dizer assim: mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. A perda do apetite está ligado a você chegar aqui e você não sentir nada. Você chega aqui e você não sente nada, porque você não está procurando uma conexão com Deus. Você não tem se alimentado das vitaminas que você precisa, ter orado um pouco, meditado na palavra um pouco, aberto o seu coração. Você não está sendo nutrido, e você está vindo aqui e você não está sentindo nada porque você está esperando de pessoas. Você precisa esperar do Senhor. É Ele que vai te dar o pão verdadeiro. Nunca vemos nada. Eles estavam dizendo ali, eles estavam vendo a glória de Deus, eles viram a glória de Deus, eles se acostumaram com a glória de Deus e disseram, nunca vemos nada. A falta de fé, eles estavam somente no olhar físico, não olharam mais para o espiritual. Talvez você está chegando aqui, não, mas eu não estou vendo nada a não ser de belas canções. A palavra até está sendo ministrada, mas falta alguma coisa. Entenda,
Você precisa abrir o seu olho espiritual para ver o Senhor verdadeiramente falar contigo, abrir, se conectar com Ele, levantar a mão, bradar, dizer que Ele é santo, verdadeiro e que Ele é o autor e consumador da sua fé. Se você esperar de mim, você não vai encontrar nada. Espere do Senhor, é fato que Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu preciso sim ser uma referência. Precisamos ser uma referência sim, de bom testemunho, de caráter. Mas não espere de mim, espere do Senhor. Ele vai te abençoar, Ele vai suprir a tua necessidade. Ele vai usar os seus servos para falar ao seu coração, sim. Mas é Ele, toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Nós somos somente pessoas aqui que nos dispomos a estar aqui. E o Senhor assim o quis. Não por minha vontade, não. Falei ainda, acho que comentei com a Aline e com a Eda, essa semana eu tive uma proposta. Uma proposta, se fosse por ego eu teria aceitado. Mas é tanta coisa na nossa vida que a gente tem que colocar do lado. Não dá. Vou pular. Poxa, mas aí tu me quebra. Estou fazendo tudo. Não quero. Porque não nos satisfaz mais. A ambição do mundo já não nos satisfaz mais. Nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos convocou. E Moisés estava ali, ouvindo isso. A não ser este maná. Eles não precisavam trabalhar, o pão caía. Eles podiam fazer bolo, fazer do céu, vinha do céu. É o pão, é a palavra, o maná, é a representação da palavra que cai no teu coração. Todas as vezes que você lê, ela cai, ela te alimenta, ela te dá vida, ela te dá um ânimo, ela te dá forças. É a palavra do Senhor. É o maná que vem nos alimentar. Caía do céu, eles podiam pegar e guardar para aquele dia. Era só para aquele dia. Essa palavra é só para hoje. O Senhor veio para falar contigo hoje. Hoje, essa palavra é para hoje. Amanhã é outro dia. Será que hoje nós estamos procurando a palavra? Eu tenho que acabar. Será que nós estamos buscando nas igrejas entretenimento vazio? Querido, isso aqui é bonito, telão de LED, mas não, de nada serve se não tiver palavra. Umas luzes aqui é só para dar um ambiente mais bonito, mas a base, a verdadeira essência é o Espírito Santo que tem que estar aqui. Porque se Ele não estiver aqui, de nada vale. Belas canções, belas vozes, de nada vale se o Espírito Santo de Deus não habitar nesse lugar, não habitar no nosso coração, não se mover através de nós aqui. E eles estavam lá a não ser este maná raso, só esse manazinho aqui. Vamos voltar para o Egito, que lá tem mais coisa mais sólida. Eu quero finalizar aqui, querido. Mas será que tem faltado alimento neste lugar? Será que o alimento aqui está fraco, não está substancial? Será que não tem confrontado? Será que o alimento aqui não tem sido suficiente para nos alimentar? Vou pular aqui. Eu quero só finalizar aqui hoje, como redito do pastor. Finaliza assim: então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. Verso 10. O Senhor ficou muito irado, Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos seus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Será que fui eu que concebeu todo este povo? Será que fui eu quem deu a luz? Para que me digas que eu o leve no colo, como o babá leva a criança, que mama até a terra que prometeste dar aos seus pais?
Moisés estava esgotado. De tanto falar, de tanto repreender, de tanto dizer. Ele estava cansado nos seus limites. Senhor, será que eu peguei esse povo? Será que eu concebi eles? Mas ele assumiu a responsabilidade, querido. Assim como nós. A função de pastor não é só passar a mão na cabeça e abençoar e dizer, não, vem cá, meu filho, vou orar por ti, Deus vai te abençoar, Deus vai... É corrigir também. Muitas vezes a gente quer fugir, mas a gente precisa confrontar e dizer, olha, irmão, está errado assim, tem que ser assim. E eu não tenho medo, não. Porque se não for para fazer isso, não é papel nosso. Nós precisamos, e Moisés chega lá diante de Deus e coloca a responsabilidade no Senhor. Algumas vezes ele fez isso. O Senhor, num determinado momento, acho que em Êxodo 32, ele vai dizer assim, o Senhor queria exterminar o povo e fazer através de Moisés uma nova nação. E Moisés diz, não, Senhor, não, o que eles vão falar? Ele se coloca verdadeiramente ali para chorar pelo povo. E nós precisamos, hoje é dia do pastor, mas nós precisamos se colocar na brecha por cada um de vocês que chegou aqui. Orar, interceder, chorar, ouvir. Eu ainda estou aprendendo, é fato. Eu era meio né? Eu sou muito técnico, né? Para mim eu tenho uma mentalidade muito técnica. Então, tipo assim, eu não sou de humanas, eu sou de exatas. Isso é muito raciocínio lógico, então a gente tem essa mentalidade ainda muito. Então a Aline já é mais, né? Já é mais de humanas, o pastor Marcos também já. Cada um na sua. Mas Moisés, o Senhor escolheu Moisés, que era gago, que tinha problema. Usava Arão para falar com o povo. O Senhor sabe quem usar da forma que Ele quer. Entenda o seguinte. Nós estamos orando por vocês. E nós queremos ver todos vocês um dia ao lado direito do Pai. Para que a gente venha cantar, valeu a pena. Valeu a pena. A palavra vai dizer que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Todas as conquistas desse mundo não nos servem para nada. Quando chegamos ao final da vida e vimos assim, eu podia ter feito mais. E a minha pergunta para mim todo dia, Senhor, eu comecei tarde. Senhor, eu comecei tarde. Senhor, por que tu não me chamasse antes? Por que eu comecei tarde? Eu sempre me pergunto a Deus isso. Mas o Senhor sabia o tempo. E a gente precisa entender o tempo. Às vezes o meu tempo não era o tempo. Era o tempo de Deus. Mas eu quero chegar lá um dia e dizer, Senhor, valeu a pena. Eles ouviram aquela palavra e eles meditaram. O que estava querendo fazer voltar atrás? E eles pensaram e disseram, não, eu vou permanecer. Eu vou avançar, porque eu quero chegar lá. Amém? Nós queremos agradecer também às professoras, às crianças pelo carinho que fizeram a sua homenagem.